Olá a todos, tudo bem? Hoje nosso vídeo vai ser gravado por conta de umas atividades que estão lá tendo na escola e que não vai poder ter aula presencial, tá bom? Eu gravei um vídeo hoje sobre o que é linguagem. É uma continuação da conversa que a gente estava tendo na sala. A gente vai bater um papo sobre esse tema, qual a diferença de linguagem, as diferentes linguagens que nós temos, e vamos conversar, tá bom? Um vídeo rápido, até porque ele tem que ter menos de 15 minutos, porque o YouTube é terrível. E é isso. Não esqueçam de assistir o vídeo e também fazer uma pequena atividade que eu vou mandar o link abaixo no Teams para vocês também fazerem essa atividade e assinarem. Fica como sendo uma lista de presença, tá bom? Então vamos embora. Bora pro vídeo. Vamos lá. Eu coloquei a câmera para cá, facilitar um pouco para vocês lerem, tá bom? Primeiro, acho que a parte mais básica é falar o que é linguagem, né? Linguagem é um sistema de signos. Esse autor usa essa palavra signos, não é horóscopo. Signo no sentido de signo é qualquer coisa que a gente combinar. Aquilo que a gente combinar que é linguagem, é linguagem. Então, se a gente combina que linguagem é um quadro é linguagem. Se eu faço um quadro e você entende aquele quadro, a gente está se comunicando por meio dele. Se eu faço uma música, você entende aquela música. Se eu faço um som, um gesto. Então, linguagem é uma coisa ampla. Então, quando a gente fala assim, vamos estudar linguagem, poxa, qual linguagem? Porque até gesto é uma linguagem. Então, a linguagem é um sistema de signos capaz de representação por meio de som, letra, cor, imagem, gestos, percebe? Qualquer coisa, né? Ao tratar, então, da linguagem, a gente teve que pensar que ela é algo que permite o diálogo entre indivíduos. Então, se a gente fala que o indivíduo foi lá na caverna, pintou um bichinho, pintou um mamute, pintou... E aí aquilo ele usava para se comunicar com os outros indivíduos, aquela pintura na caverna é uma linguagem. O indivíduo jogou um balde de tinta num quadro e jogou outro balde de tinta e fala, olha, isso aqui é minha raiva, é minha isso aqui. E o outro indivíduo entende aquilo e fala, é verdade e tal. Então, aquele quadro, por mais estranho que nos pareça, ele é uma linguagem, tá bom? Continuando. Quando a gente fala de linguagem, então a gente divide ela em verbal e não verbal. Verbal, linguagem que a gente conversa, que a gente fala, que a gente verbaliza, como a comunicação, né, que é a fala, que eu acho que é a parte mais fácil de vocês entenderem, é a primeira forma, né, do ser humano, então é algo bem fácil da gente compreender. A comunicação oral é uma linguagem. Dito isso, a gente pode pensar também que, por exemplo, alguns animais se comunicam. Alguns animais eles têm uma linguagem desenvolvida, já que quando eles latem de um jeito, o outro animal entende o que quer dizer aquele latido. Né? Quando ele mia de um jeito, o outro animal entende. As baleias. Então não é errado falar, por exemplo, que os animais têm uma linguagem. Talvez a gente não entenda ela. Né? A gente tenta entender. Existem cientistas tentando entender a linguagem deles. Mas eles têm uma linguagem principalmente oral. Comunicação escrita, e aí é a parte escrita, é a parte que você faz um recadinho, que você faz um livro, um poema. Aí não tem nenhum animal que faz, não, né? Só a gente mesmo, né? Isso daí já ficou pra gente só, tá bom? Nós temos também a linguagem não verbal. Linguagem não verbal, a gente tem várias características de uma linguagem não verbal. Por exemplo, a própria comunicação, ela é cheia de linguagens não verbais. A gente acha que a gente conversa e fala apenas usando a voz, e não é, na verdade, a gente faz gestos, a gente tem a postura corporal, a gente tem a mão, a gente tem movimentos, né? A gente tem ali uma interação com outras pessoas. Então essa interação e essa postura também é uma linguagem não verbal, no caso, tá bom? Temos aqui no próximo exemplo alguns exemplos de linguagens não verbal, mas temos aqui também, por exemplo, quando nós nos comunicamos, tem alguns atributos que eles são importantes. Então, para você tá lá conversando, uma roda de conversa, e aí entra mais alguém, esse convite à participação, esse apoio à pessoa que está chegando, você abre a roda, você vai cá,
vamos conversar, pode falar. Quer dizer, isso é uma linguagem não verbal, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa receptiva, o bom humor que você tem, né? Isso é extremamente interessante, quer dizer, essa movimentação cênica vem de teatro, né? Essa movimentação teatral até, porque a gente mexe com a mão, a gente mexe com o corpo, a gente tem postura, né? Tá? Tudo isso a gente acaba tendo uma linguagem e a gente acaba falando muito. Por isso que às vezes fazer um vídeo como esse é algo que às vezes não agrada a todos os alunos. Por quê? Porque esse vídeo e esse tipo de comunicação, ela não é totalmente verbal, então ela não está ali tão perto, às vezes só tem um rosto flutuando e falando, né? Então isso às vezes não agrada a todos. Algumas pessoas tiveram muita dificuldade, por exemplo, ou tem muita dificuldade de assistir uma videoaula, né? De ver um vídeo com alguém explicando, a não ser que seja gravado como se fosse uma aula mesmo, aí é mais fácil. Então cada um vai ter o seu gosto aí, né? É interessante isso. Aqui a gente tem alguns exemplos de linguagem não verbal, ficou bem pequenininho, foi mal. Um primeiro a gente pode falar da mímica, quer dizer, aquela coisa da postura, de imitar o outro ou não imitar o outro, ou perceber que o outro está imitando você, né? Interessante. O olhar, o movimento dos olhos, né? Você olhar a algo, você faz movimentos com seus olhos, você interage com uma pessoa olhando para ela, né? Postura, a gente já falou, a postura de estar, né, numa conversa e ter uma postura amistosa e feliz e não tipo, meu Deus, essa conversa, né? Imagina, quer dizer, imagina isso numa entrevista, imagina isso numa conversa até com o chefe depois de contratado, é um porre, essa postura, né? A gente tem essa linguagem verbal e não verbal consciente e inconscientemente, quer dizer, às vezes você está falando uma coisa e teu olho está falando outra, né? A sua cara fala outra. Então isso é um problema muito sério. Cuidado. A gente tem nutos, que são aqueles movimentos com a cabeça, né? Ele faz assim, aí tá falando assim, aí o aluno tá lá concordando e tal, né? Quer dizer, ele tá concordando com o que eu falei, ou eu tô falando e o aluno tá assim, não tá concordando. E esse nuto, ele pode ser consciente ou inconsciente também, ele pode fazer isso sem nem perceber, tá? E os gestos com a mão, outras partes do corpo, movimento de braço, gesto com o cabelo, né? Movimento, é o se arrumar, quer dizer, é o estar preocupado, isso tudo são gestos e são todos muito importantes numa comunicação. Bem interessante. Quando a gente fala também então de linguagem, a gente está falando desses gestos, da comunicação, mas a gente está falando da língua também, que eu acho que esse é um ponto que talvez seja mais fácil para a gente. A língua é o instrumento da comunicação, né? É aquilo que nós decidimos utilizar. E por que nós usamos uma língua? Porque a gente decidiu usar aquela língua. Quer dizer, a gente fez um acordo social, quer dizer, um acordo de grupo de indivíduo, de sociedade, e a gente aceitou que vamos usar aquela língua. Ali no terceiro ponto, podemos dizer que a sociedade, o grupo de indivíduos, adota uma convenção de sinais sonoros e escritos para que a comunicação aconteça. Quer dizer, em algum momento, lá em Portugal, começa a se falar uma língua que era diferente da Espanha. Na Espanha estava do lado de Portugal. Então, alguns reinos ali de Portugal, eles começam a falar uma língua que era um pouquinho diferente. Essa língua que é um pouquinho diferente é aceita pelo povo. O povo faz questão de usar aquela língua e não o espanhol, que era diferente. Essa língua começa a modificar. E aí, pronto, agora a gente tem uma língua diferente, que é uma língua portuguesa. E que a gente vem pro Brasil e tal. E a gente aceita totalmente essa língua. Então a gente só fala português porque a gente aceita que se fale português. Se você nascesse em outro país, você falaria outra língua sem nenhum problema, né? É um acordo, é uma convenção social, né? Você acorda que você aceita aquela linguagem e ela existe, simples assim. Quem começou esse acordo aí já talvez é mais difícil, talvez os primeiros seres humanos começa com alguma linguagem, alguma fala bem pequenininha, bem rudimentar, e essa fala foi aceita pelos outros, e aquilo vai elaborando, né? Até chegar uma hora que você tem uma linguagem, uma língua mais elaborada, tá? Mas de certa forma é uma convenção.
E outra coisa importante da língua é que ela não está morta, ela não é falecida, ela pode, por exemplo, aparecer palavras novas. Aparecer uma palavra nova e todo mundo aceita, essa palavra nova é incrementada no vocabulário, né? Se você pensar hoje, nós temos várias palavras que, sei lá, 30 anos atrás não tinha. Sei lá, por exemplo, palavras tecnológicas como Google. É uma palavra que hoje já até é um verbo, né? A pessoa fala assim, eu vou lá dar um Google nessa informação, né? Eu vou googlear. Deveríamos usar o verbo googlear. Eu vou googlear essa informação, imagina, ia ser bonito. Mas é isso aí, eu vou dar um Google sobre isso e todo mundo entende. Ou seja, é uma palavra que já foi inserida no vocabulário, já faz parte da língua. No caso, não é da língua portuguesa, mas a gente aceitou que ela participasse na língua portuguesa, tá? E o último é a fala. A fala é a expressão da língua de forma oral, ou seja, é a forma que você se comunica. Mesmo que todo mundo use a mesma língua, às vezes pode ter variações na fala. A gente chama isso de sotaque, tá? Essas variações, a gente fala também que são variações linguísticas, elas são normais de acontecer. Acontecem em todos os países que são grandes e que tem variação. A língua é a mesma, mas a fala tem variação. Por quê? Porque às vezes a localização daquele local, todo mundo naquele local fala daquele jeito, por algum motivo, e todo mundo simplesmente copia aquela fala, né? Você vai para uma cidade, sei lá, no interior, que tem um sotaque um pouquinho mais carregado, você passa lá 2 meses, depois de 2 meses você tem o mesmo sotaque que o pessoal do interior, porque você tá lá se comunicando e conversando com eles. Você vai pro sul e 2, 3 meses você tá lá falando igual, né, as gírias do pessoal do sul, nordeste, idem. Então é isso é uma variação linguística. Só uma coisa interessante é que é uma variação. Não tá errado, não tá certo, não existe isso. Inclusive, achar que o outro fala errado pela forma que o outro fala chega a configurar um crime de preconceito, é um preconceito linguístico. Porque se a pessoa fala a mesma língua que você, ela não fala errado, ela só fala diferente de você. Por que ela fala diferente de você? Porque ela mora 10 mil quilômetros de você. Ela não vai falar igual a você. Então essa é a questão, às vezes. Entendeu? Então é uma questão importante aí. Quase todo país muito grande passa por isso. Essa questão de variações linguísticas. Mas tem países muito pequenos, tipo a Alemanha, que tem variação linguística de cidade para cidade. Normal também. E isso, para finalizar, a gente tem a linguagem culta e coloquial. A gente falou de língua, de escrita, né? E aí, além de ser uma escrita, ela ainda pode ser culta ou coloquial. Quer dizer, mesmo todo mundo escrevendo a mesma coisa, a mesma língua, o português no caso, a gente pode às vezes dar uma pequena variação no sentido de, essa escrita está um pouco mais elaborada, essa escrita está um pouco menos elaborada. Essa escrita é uma escrita culta, essa escrita é uma escrita bem coloquial, ou seja, ela é mais simples de entender, né? Ela é mais fácil de entender. Por isso, uma pequena variação. Tem aqui também um texto escrito na linguagem coloquial, um texto escrito na linguagem culta, né? A parte importante é você saber que não tem jeito certo. A questão é momento. Quer dizer, talvez eu não falaria numa linguagem muito coloquial na frente de um juiz, na frente de um diretor, de um gerente, né? E talvez eu não usaria uma linguagem muito culta junto com meus amigos jogando bola. Então é isso, você entender essa diferença, ela é mais importante do que você também achar que uma tá certa e a outra tá errada. Não, não tá certo e não tá errado, tá bom? É isso, obrigado, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, foi um vídeo rápido para falar sobre a linguagem. Recomendo vocês pesquisarem sobre o tema, tem bastante vídeo sobre esse tema. É um tema muito interessante para a gente entender um pouquinho melhor sobre a linguagem e como ela funciona, certo? Qualquer dúvida me chamem. Não esqueçam de anotar as dúvidas. A gente conversa na semana que vem daí presencialmente. Aí vai ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Abraço.